Ahí viene Adriano. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bom dia a todos que me ouvem, que me escutam aí do outro lado da telinha. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou abordar um tema de grande valia, sobretudo para aqueles que pensam em retornar para o Brasil, para aqueles que são imigrantes como eu. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano e eu vivo na Bélgica, em Bruxelas, há quase uma década. Bom, e portanto esse vídeo é principalmente para aqueles que têm esse intuito, essa ideia de regressar para o seu país de origem ou para a sua cidade de origem, ou até mesmo para uma cidade que se identificou por muito tempo, que morou, que fez estágio, que fez intercâmbio, né, digamos assim, e pensa em regressar. E o outro público, aí, o segundo público, é para aqueles que curiosos, quer ver um vídeo diferente, saber o que se passa na cabeça de um estrangeiro que migra e, a partir de um certo momento, se sente com dupla personalidade, duplas nacionalidades e com sentimento de não pertencimento e pertencimento múltiplos. Eu coloco dessa forma, que é a forma que eu me sinto, particularmente, pessoalmente. Então bora lá, esse primeiro videozinho que vocês viram aí de introdução, eu achei interessante começar com ele, porque é uma prova viva do meu retorno à Bélgica, que aconteceu no final de maio de 2023. Pois bem, para contextualizar, o que se passa? Eu, como disse na introdução, vivo, por quase uma década. No ano passado, em 2022, depois de muita avaliação, muito conflito, questões aí super sérias, questões existenciais, eu achei por bem regressar ao Brasil e para minha cidade de origem, onde nasci e cresci, São Paulo, capital, nesse caso na Zona Leste. Primeiramente, essa síndrome, porque é um nome dado mesmo, síndrome do regresso, foi dada por um neuropsiquiatra brasileiro, Nakawama. Perdão, ele é de origem japonesa, os pais dele. Perdão a pronúncia do japonês, porque faz tempo que eu não gasto o meu japonês. E o que acontece? Ele avaliou, não é provado cientificamente, porque ele não apresentou testes, porém ele chegou nessa conclusão depois de ter vários pacientes que regressavam do Japão, depois de ter passado anos trabalhando sobretudo em fábricas no Japão, serviços mais operacionais, e depois regressavam ao Brasil com conflitos emocionais, depressão, entre outros, e o procuravam. Ele chegou a essa conclusão, que eu vou dar a minha opinião nesse vídeo, o que eu penso. Vou lá, sobre sentimento, essa coisa toda, e o que eu vivi, e pude passar na pele essa experiência. Só para vocês entenderem, eu vou abrir um pouco aqui da intimidade, no sentido de origens, para você poder avaliar melhor quem eu sou, eu fui pelo menos na questão financeira e de origens e essa coisa toda. Eu sou um cara de origem muito simples, ou dito pobre, prefiro usar essa expressão, porque, vim de uma família simples, as origens mesmo, avós, pais e afins. E o que acontece? A minha psique aí, o meu exemplo de mundo, o que eu vivi, eu cresci na Zona Leste e, cara, era uma pobreza assim bem acentuada. Para vocês terem uma ideia, a minha primeira experiência com o trabalho, que eu posso dizer um trabalho, hoje eu trato com humor isso, mas com carinho também, com carinho igualmente. A minha mãe é costureira de profissão
E ela me levou era uma casa familiar que ela trabalhava, a indústria acontecia ali, nessa residência. O nome da mulher acho que era Beth, Odete, Beth, algo assim. E ela me levou para arrematar roupas, eu não me esqueço do termo. Para quem não sabe do que eu estou falando, as roupas quando novas quando você está fabricando aquelas linhas que sobressaem e tal. E aí a minha função, olha só que importante, eu tinha que arrematar, cortar aquelas linhas ali das roupas e tal. Só que o grande lance da minha mãe, penso eu, não era me engajar em uma profissão. Na verdade, era ter o senso de responsabilidade. Porque na minha época, quando se é de origem muito humilde, é um dos meios de não deixar, de minimizar as chances do indivíduo ir para o mau caminho, se é que vocês me entendem. Então você tem que dar responsabilidade a eles, desde pequeno. Por mais que isso prejudique muito, né? Hoje eu vejo na questão educacional, avanço nos estudos e afins. Pois bem, o cara com 13 anos já se via com responsabilidade de trabalhador, arrematando lá as linhas. Eu me lembro que o meu primeiro salário, eu comprei câmera para minha bike e pássaros, cara, passarinhos, olha só, como é muito louco tudo isso. Depois disso, aos 14, eu evoluí, né? E consegui um trabalho num supermercado como pacoteiro. Na época tinha esse cargo, eu não sei se existe ainda. Mas o que acontece? A pessoa fazia a sua compra ali e o meu trabalho era empacotar, organizar as coisas e colocar no carrinho. E aí rolava umas caixinhas e tal, e eu já me sentia um homem, cara, o máximo. Falei, nossa, agora eu mando no meu nariz. E vou lá para ter a minha renda, para ter a minha grana e começar a ter responsabilidade, porque a gente tinha que trabalhar, eu, minhas irmãs, desde cedo, eu considero criança mesmo, né? Ainda mais hoje. Hoje um cara de 25, 30 anos é criança ainda, né? Ainda está se descobrindo, né? Aquela coisa toda. E como muda muito aí, os tempos mudam. E vou lá, e o que acontece? Depois dessa segunda experiência, fui para a terceira, que foi em farmácia. Comecei como office boy na minha carteira, entregava medicamento a pé, dava um grau na farmácia ali, organizava o estoque, essa coisa toda. E daí fiquei até os meus 30 anos. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Para chegar na questão das origens, de oportunidades, que oportunidades eu tive. E éramos muito limitados. Eu lembro que uma época, não sei se vocês sabem do que eu estou falando, cara, a gente comia muito quitute, é uma latinha assim, horrorosa, uma comida industrializada, é um tipo de carne. Eu vou ver se eu acho uma foto e deixo aqui para quem não conhece. E minha mãe, com uma criatividade dada a muitas pessoas de origem humilde, que o brasileiro, sobretudo aquele mais humilde, ele tem que ser muito criativo para viver. E ela fazia quitute acebolado, quitute redondinho, quitutes ao molho. Tinha que ficar inventando para a gente conseguir tragar, comer aquilo. Só de lembrar, francamente, é uma lembrança muito boa. Além do bairro, já moramos em 4, 5 pessoas em 2 cômodos, bem limitados, essa coisa toda. Peguei ônibus aí até os 12, 30 anos, passando 12, 30 anos é ótimo, hein? É um erro eu estava muito embalado aqui. Dos 6 aos 13 anos, 12 anos, passando por baixo. Você aí, classe média, não tem nem ideia do que eu tô falando, porque talvez nem pegue ônibus, né? Ou nunca pegou. Ou pegou umas 3 vezes na vida. E você tinha que chegar e pedir, moço, posso passar por baixo? Gente, pensa. Não é nada fácil. Tem que ter coragem. Eu já tinha coragem desde pequeno. E aí, estava eu lá sujando a camisetinha, tomando cuidado para não se sujar todo. E aquele ônibus lotado e você passando por baixo. E o último exemplo que eu quero dar para vocês, pessoal, o último relatório, eu me lembro, uma memória que eu tenho é triste, mas eu olho sempre com humor e penso em progresso. Falo, cara, como eu evoluí. Eu fui procurar emprego, eu estava entregando currículo, e há décadas atrás você ia na República, para aqueles que são de São Paulo, entregar, e tinha entrevistas em umas agências, aquele mundaréu de gente e tal.
Entreguei meu currículo, consegui, salvo engano eu tinha 16 anos. Entreguei um currículo, era em farmácia, no ramo de farmácia. E fui fazer uma entrevista em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Cara, eu me lembro que eu peguei, e eu era meio barriga verde, conhece esse termo? Inexperiente, com condução. Pegar ônibus, era meio medroso assim ainda. E eu peguei esse ônibus e tal, perdido ali, perguntando pra galera. Internet esquece, hein? Eu acho que nem tinha iPhone, smartphones. O smartphone tem 10 anos, 12. O smartphone saiu em 2012, se eu não me engano, 11. Bom, breve. E aí o que aconteceu? Peguei o ônibus, acho que foram 2, 3 ônibus para chegar no destino. Ônibus elétrico, um horror. Cara, eu tava todo engomadinho, todo bonitinho. A lá reunião, sabe? Quando você vai para uma reunião de entrevista de emprego. Eu me lembro que eu tava com uma pastinha, tudo, parecendo, enfim, um bom rapaz ali. Cara, o ônibus tinha tanta gente que você não conseguia colocar o pé. E as pessoas que já estão habituadas a esse regime brutal, né, das grandes capitais, eles já têm a manha de se portar no ônibus, essa coisa toda. E eu era muito cru. Cara, eu fui levado literalmente pela multidão. Sempre tive um porte físico muito grosso, né, muito forte. Era magrelo de tudo, só a capa do Batman. E eu me lembro que eu fui descer do ônibus, sem brincadeira, não tô fazendo stand-up comedy aqui. Quando eu desembarquei do ônibus, eu tava meio que do avesso, galera. Minha pasta toda amassada. E minha roupa meio que, sabe, inverteu mesmo o lance. Eu tava todo amassado, literalmente. Foi uma experiência horrorosa e eu não me esqueço disso. Ou seja, o indivíduo ele chega numa entrevista de emprego já bloqueado, ele já chega bugado, porque olha a pobreza, cara, olha o nível de simplicidade e dificuldade que o indivíduo tem para chegar a uma simples tentativa para conseguir um engajamento em um trabalho. Pois bem, eu expliquei tudo isso para exemplificar, para de fato vocês saberem quem eu fui. Um cara muito simples, saí da zona Lost, bem simples ali da região que eu morava. Um cara pobre e com muitas dificuldades aí para se sobressair. Agora, para vocês entenderem a questão da imigração, eu migrei, decidi partir para a Bélgica e aqui moro até hoje, me acostumei com a rotina, a cultura local e tudo mais. E por que eu dei todo esse exemplo? Aqui, gente, mesmo que no começo, sobretudo no começo, o trabalho era muito árduo, trabalhava com limpeza e você tem que trabalhar muitas horas para conseguir se manter, na verdade, porque tudo é muito caro, aluguel, carro, você acaba precisando de carro e tal, e o custo de vida ele é enorme também. E aí era um trabalho que eu nunca tinha feito, é duro para você que não está acostumado, e mesmo que eu já era um cara de campo, né, de combate, eu já era resistente ao sistema de ser pobre, digamos assim. E aí você chega com mais casca, mas não tanta, você aprende sobre terreno, como a gente fala, sobre campo aqui, trabalhando na prática. E aí eu trabalhava muitas horas e tal, os anos se passaram, eu conquistei minha independência, conquistei muitas coisas, penso que melhorei muito como indivíduo, a nível cultural, idioma, conheço pessoas de vários lugares do mundo, enfim, minha cabeça expandiu, eu me considero uma pessoa muito melhor. Pois bem, e o que eu atingi com tudo isso? Eu saí de uma cidade de 12 milhões de habitantes, São Paulo, e passei a morar primeiro em Bruxelas, uma cidade de 1 milhão máximo, e depois fui para o interior, que eles chamam de interior, mas eu não vejo assim não. E era uma cidade de aproximadamente 50 mil pessoas onde eu morava. Gente excepcional naquilo que eu entendo como qualidade de vida hoje. Por quê? Eu já tinha melhorado em todos os aspectos, financeiramente, culturalmente, e frequento restaurantes diversos, o que eu quero, digamos assim, eu posso escolher. Gastronomia italiana, francesa, aqui é mais fácil, é mais à mão ter esse tipo de experiência.
museus, países vizinhos, várias viagens eu fiz ao Brasil graças ao meu empenho e esforço e trabalho aqui que eu executava, e eu conquistei uma qualidade de vida muito melhor. E principalmente o quesito saúde, segurança pública, o que eu não tinha no Brasil devido à minha condição social que eu tinha aí. E estou quase caindo aqui da cadeira. E pois bem, e o que mais eu conquistei? Nessa cidadezinha que eu morava, eu tinha assistência médica de qualidade, porque o meu médico da família era meu vizinho praticamente, mora no mesmo bairro, 3 ruas acima da minha, 4 redes de mercados grandes que eu poderia fazê-los a pé, farmácia, banco, o garagista, que é a oficina que eu costumo levar o meu carro, posso ir a pé, ou seja, isso para mim é muita qualidade de vida. Trânsito, posso me locomover de carro, por exemplo, onde eu morava nessa cidade mais interiorana. 25 minutos eu já estava na capital, em Bruxelas. Então eu ganhei uma qualidade de vida imensa, assim, foi uma explosão. A minha vida mudou de contexto totalmente. E voilà, e por que eu comparei a minha vida mais simples lá, de um cara mais humilde que eu tinha, para essa que eu conquistei, que eu considero melhor agora, que é muito melhor, para chegar na síndrome do regresso. O que aconteceu? Eu decidi regressar em 2022, em regressar, e estava convicto de mim. Falei, cara, já deu, a experiência já foi. Conversava com um, com o outro, e falei, não dá, não quero mais esse lance de ser estrangeiro, essa identidade, porque é muito delicado isso tudo. Só quem o fez, eu não estou falando intercâmbio de 6 meses, 1 ano, não. É válido, mas eu penso que de 2 a 3 anos para cima para você criar casca mesmo e se aproximar de tal impacto do que eu estou colocando aqui. Pois bem, decidi, falei, cara, vou vender meu carro, vender tudo que eu tenho aqui e vou retomar, simplesmente, voltar para o seio da família. E o que aconteceu, pessoal? Eu optei por não investir em um bairro melhor, em todos os sentidos, a nível estético, a nível de ter melhores comércios, melhor segurança, porque no Brasil a gente tem bolhas, né? Eu costumo dizer que são Brasis. A pessoa fala, mas eu não sei de que Brasil você está falando. Eu adoro o Brasil. Tem que ver que Brasil que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa começou a trabalhar com 20 anos, 25, não sei. Teve o privilégio de estudar. O pai era médico, a mãe advogada. Cresceu com um piano do lado e uma biblioteca de livros atrás, né? Incentivando a estudar. Isso é maravilhoso, não estou recriminando isso. Estou dizendo essa questão para me justificar, a questão da diferença mesmo, de impactos que terão cada tipo de indivíduo ao fazer tal mudanças na vida. E pois bem, eu regressei mais para a cidade que nasci e que morei até os 18 anos, eu acho, 19, que era um bairro muito simples e com muitas dificuldades, que eu vejo isso agora, mas antes eu não tinha essa percepção. Até os meus 19 anos era uma maravilha. Tinha meus amigos, saía, meus relacionamentos a nível global, eu digo, e era uma maravilha, eu não pensava nem no dia de amanhã, ainda mais quando você é jovem. Eu só pensava na próxima festa, mais ou menos isso. E no próximo salário, para poder torrar ele todo, né? Uma consciência econômica assim, incrível. Econômica, financeira. Pois bem, pessoal, decidi voltar no fim do ano passado, de 22, regressei para a casa que temos, casa dos meus pais, reformei a minha casa para ficar com a minha cara, aquela coisa toda, mas foi impactante, eu me senti um estrangeiro, e é aí que entra a síndrome do regresso, eu não consegui me readaptar. Depois de 6 meses, foi esse primeiro videozinho que vocês viram, eu regressei para a Bélgica, porque não aguentei, digamos assim, o impacto foi muito grande em vários sentidos. A questão estética, muitos aí podem me criticar, dizer, é frescura, isso e aquilo, mas de verdade, só vivendo isso, porque é impactante. É a mesma coisa que você morar numa cidade top, João Pessoa, hoje em dia está no ranking
entre uma das mais tops e você para um extremo qualquer, periférico, muito periférico. Você sofre, cara, porque Abril você conhece um lugar melhor, em todos os sentidos. Poluição sonora, pessoal, às vezes 9 horas da manhã, o som, o tipo de gênero de música que a galera gosta, além de ser um gênero, francamente, é gosto, né, que eu não curtia mesmo, é perturbar. Bom, essa questão do barulho, como eu coloquei, é uma coisa que me incomodava muito. E o que eu acho gozado, vocês já pararam para pensar? Eu nunca vi um carro de som passando, um trio elétrico desses que a gente vê constantemente no Brasil, passando, compartilhando o gosto musical deles por Beethoven, ou Bach, uma música clássica. Eu nunca vi, é impressionante o poder de persuasão para incomodar a vizinhança dessa galera. Eu fico assim admirado. Sem contar outros problemas que eu fui me deparando no cotidiano. Os problemas que a gente estamos carecas de saber, nós brasileiros, né? Infraestrutura, falta de educação de alguns, oportunismo e por aí vai. A lista é grande. E é isso, o impacto foi bem grande, eu decidi por retornar, como eu já coloquei. Para fechar esse vídeo, agora eu vou colocar um videozinho do quarto, da sacada do quarto que eu aluguei, onde eu estava morando, no primeiro bairro do meu retorno agora, que eu retornei em 2023. Morei nesse local entre junho e julho, um bairro extraordinário que fica na Wallonia, é uma província aqui da Bélgica. E logo em seguida vou colocar um outro vídeo de um lago vizinho, onde eu tinha o prazer ali, o privilégio de fazer um pedal, passear de bike ali. Um bairro fantástico. Só para vocês terem uma ideia da discrepância do poder do impacto, como eu dizia, da questão da plasticidade, né, que o nosso cérebro tem essa capacidade de se adequar ao ruim, ao médio, ao bom, enfim. Como eu me adequei há anos atrás a viver em um local mais complicado, tinha pouco meios de recurso, isso que eu quero dizer com essa plasticidade do cérebro, que é sempre possível se adaptar, tanto para o melhor quanto para o pior. Só que quando essa melhora acontece de maneira positiva, para você voltar para o que era ruim, pelo menos pelo que eu entendo ser ruim, isso te machuca, te fere muito e é difícil você recomeçar. Então é isso, vou deixar esse videozinho para vocês entenderem o que eu estou falando, da casa e desse parque que eu tinha ao lado da onde morava, e agora eu moro de uma forma que eu entendo bem também, em um bairro muito bom. E o segundo vídeo, vou deixar um videozinho da laje que eu fiz, do endereço aonde eu morei, e para vocês terem uma ideia desse choque que nós temos de diferença, de discrepância. E deixando claro aqui para todos, pessoal, que estão me vendo aqui, me assistindo, principalmente o pessoal aí da Zona Leste, das extremidades do Brasil, eu sou um produto da periferia, me orgulho disso. Penso que sou forte porque eu me entendo valente e corajoso, como sou por ter estar enfrentando morar só na Europa, no estrangeiro, porque não é fácil. Isso muito se dá devido à minha origem de batalha, de coragem, por ser um produto da periferia. Eu entendo dessa forma. Então eu agradeço também a esse berço esplêndido, simples, que é a Zona Leste, que é São Paulo, que me fez forte. Então eu tenho muito a agradecer, continuo sendo a mesma pessoa, e se eu tiver que voltar para o Brasil amanhã e decidir em regressar para essa mesma casa, esse mesmo endereço, eu o farei sem nenhum pudor, porque é minha casa, não tem problema algum, e é o único local, só fazendo um adendo, que interessante, é o único local em São Paulo, eu diria no Brasil, vou ser um pouco mais, talvez, como colocar, não está vindo o termo agora, talvez um pouco radical.
Eu diria que é o único endereço onde eu tenho coragem de dormir com portas abertas, literalmente. Isso em São Paulo hoje é raro. Para fazer isso você tem que morar no Alphaville, em bairros como a galera mora, né? Cheio de cerca elétrica, não esquecendo das minhas origens. E vou lá, pessoal, é tudo. Vou deixar os vídeos. Um abraço forte aí em todos. Espero que tenham gostado. O conteúdo é longo, é extenso, mas vídeos mais consistentes que falam de coisas de vida, eu acho que não tem como ser vídeo de TikTok, né? Que é 1 minuto, você dá um pouco de risada e acabou. E libera ali a sua dose de endorfina. Quando a gente vai falar de vida, de aflições humanas, tende a ser conteúdos mais extensos. É natural que o seja. Beleza? Forte abraço. Fiquem bem. Mais um detalhe, eu já ia me esquecendo. Dentro dessa questão dessa ideia que esse médico desenvolveu, é assim, e eu concordo plenamente. O indivíduo que parte de São Paulo, um exemplo, parte para Paris para viver, em média ele tem 6 meses de adaptação. Ou seja, ele leva 6 meses para se adaptar. Agora, olha que curioso, o contrário, esse mesmo indivíduo brasileiro que partiu para Paris, para ele regressar para São Paulo, pode levar cerca de 2 anos para ele se readaptar. Isso é incrível, não? Muito curioso. E eu concordo com isso. Sei que eu voltei num tempo muito breve, esses 6 meses, e quem sabe, acontecendo de novo, eu farei uma experiência de mais de 2 anos para ver o que acontecerá.